Tema 11, as ressurreições e os julgamentos. Graça e paz, amados, que a boa mão do Deus Todo-Poderoso seja sobre a tua preciosa vida e te encontre gozando da perfeita paz que há em Cristo Jesus. Estamos aqui na gravação desse último tema que nós propusemos a estar gravando nesse período, a pedido de alguns irmãos, que nós estivéssemos falando um pouco sobre alguns temas de escatologia. Escatologia, então, nós vimos que é a parte da teologia que estuda as últimas coisas, os fins dos tempos. É uma doutrina bastante importante dentro da estrutura doutrinária do cristianismo. Ela é uma doutrina que é interpretativa, portanto, é possível haver várias formas de pensamentos que envolvem essas doutrinas. É muito difícil você achar alguém que esteja totalmente ali acoplado à tua visão, né? Podemos muitas vezes ter visões semelhantes em algumas áreas, em outras não, mas isso é possível por serem doutrinas interpretativas. E cada um, ao olhar esses textos, ao olhar essas doutrinas, vão olhar a partir daquilo que é o sistema teológico da pessoa, né? E geralmente elas carregam consigo o seu sistema teológico. E, então, por isso que nós sempre temos desafiado, não somente nas questões escatológicas, mas em todo o estudo bíblico, a olhar o texto a partir do próprio texto, para que tenhamos menos chance de cometer equívocos nos ensinos bíblicos. Mas é assim mesmo que essas doutrinas são trabalhadas. Geralmente, elas são interpretadas a partir de um sistema teológico que a pessoa que está ensinando acredita. Então, nós falamos sobre algumas visões a respeito dessas questões interpretativas em uma das nossas apresentações, e no nosso caso nós apresentamos que somos futuristas em relação ao Apocalipse. Nós acreditamos que o Apocalipse do capítulo 4 ao capítulo 22 ainda está para se cumprir. São eventos futuros. Justamente o capítulo 4 ele trata do arrebatamento da igreja até a consumação. Em relação à tribulação, arrebatamento, nós somos pré-tribulacionistas. Nós acreditamos que a igreja não passará pela tribulação, ela estará fora desse período de tribulação. A própria palavra lá em Apocalipse Jesus disse que nós seríamos guardados deste momento, e a palavra guardados ali no original é mantidos do lado de fora. Então nós não acreditamos que a igreja passará por esse período de tormento, de tribulação na terra. Então nós somos pré-tribulacionistas e nós somos pré-milenistas, porque acreditamos que haverá um milênio literal de governo de Cristo na terra, onde a igreja estará com Cristo reinando nesse período, um período literal de 1000 anos. Por isso nós somos pré-milenistas. E essa linha, ela segue uma cronologia de acontecimentos. Nós falamos de alguns desses acontecimentos que durante esse período nós estamos vivendo a época da graça, o período gentios, e esse tempo terminará com o arrebatamento da igreja. O arrebatamento, a segunda vinda de Cristo, nós falamos aqui que ela se dará em 2 etapas. Uma, Jesus virá para buscar a igreja no arrebatamento. Nesse período, então, após o arrebatamento, esse período acontecerá a tribulação, serão 7 anos de ira de Deus na terra, onde a ira de Deus será derramada sobre a terra. Nós falamos também sobre isso. Jesus então vem na sua segunda etapa, da segunda vinda. Ele vem para defender Israel, e ele então vem com a igreja,
e acontecerá a Batalha do Armagedon, e nesse momento será estabelecido o milênio, que é um governo de Cristo na Terra. Terminará esse período com o juízo do trono branco e entrará para o estado eterno. Então essa visão segue essa dogmática, segue essa cronologia. Então, é o que nós apoiamos. E hoje nós vamos tratar sobre os julgamentos e as ressurreições. Por que julgamentos no plural? Porque existem vários julgamentos e ressurreição também existe, não existe apenas uma ressurreição, existe várias ressurreições, e dentro dessas ressurreições nós estaremos aqui falando como elas se dividirão. Mas antes de nós entrarmos no tema propriamente dito, eu quero ler um texto que está em Ageu, capítulo 2, versículo 7, que diz: e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Nós estamos vivendo um momento bastante atípico, um momento bastante reflexivo, né? A terra toda está debaixo de uma situação pandêmica. Muito tem se falado sobre esse momento, muitas perguntas têm sido feitas, muitas coisas têm sido lançadas na mídia gospel, na mídia cristã, muitas mensagens escatológicas têm surgido nesses últimos dias, é um momento bem propício para isso. No entanto, nós temos que tomar muito cuidado para não especularmos os momentos. Nós sabemos, como eu disse, que esse momento ele faz parte, sim, de um grupo de eventos que acreditamos que estariam acontecendo antes da volta de Jesus. Então, essa tribulação, essa agitação das nações, Deus está tratando com as nações, Deus está tratando com os povos, Deus está tratando com a igreja desse momento. Eu creio que o propósito de Deus será estabelecido nesse momento. Então, não é momento de especulação, é momento de atenção, é momento de realmente estar apercebido, estar atento aos acontecimentos, mas não especular esse momento e criar sensacionalismo em cima deste momento, porque isso não é bom, não é bom que seja assim. Nós temos que ser cuidadosos quando falamos ou tratamos das coisas espirituais. Precisamos estar atentos o tempo todo como cristãos. Nós temos falado que nós devemos estar prontos em todo o tempo, com a mala pronta, porque a qualquer momento Jesus vem, sim. Quer o mundo queira, quer não, quer o mundo acredite ou não, Jesus virá e nós devemos estar preparados para este grande encontro com o Senhor nos ares. Hoje, então, como eu disse, nós falaremos um pouco sobre os julgamentos. Acontecerão alguns julgamentos, né? E o primeiro que nós assinalamos aqui é o julgamento das obras dos crentes, é o chamado Tribunal de Cristo. Esse tribunal, esse julgamento, ele não será condenatório, ele será um julgamento recompensador. Então, quem fará parte? Todos os cristãos redimidos que foram arrebatados pelo Senhor Jesus, todos aqueles que fazem parte da Igreja de Cristo, tanto os que ressuscitaram em Cristo no arrebatamento, como aqueles que foram arrebatados vivos no arrebatamento da Igreja. Eles serão galardoados. Quando acontecerá esse julgamento? Esse julgamento acontecerá depois do arrebatamento da Igreja, e ele acontecerá na presença do Senhor, né, no céu. Jesus será o juiz deste julgamento. Participantes, como eu já disse, todos os membros do corpo de Cristo, e a base é as obras posteriores à salvação, todas aquelas obras que nós praticamos após sermos
salvos por Jesus. É importante ressaltar que nós não seremos salvos pelas obras, mas fomos salvos para as obras. Lá em Efésios capítulo 2 vai deixar bem claro isso, que nós somos salvos por meio da graça, por meio da fé. No entanto, somos salvos para para as obras de Deus. Nós temos que ter obras que nos identifiquem como cristãos genuínos. Então, essas obras nos dará aí a base para esse julgamento, e nós receberemos galardões, né, do Senhor, ou perda de galardões. E aí é uma questão que só Deus tem esse conhecimento. Por isso que quando é chamado à presença do Senhor, manda-se trazer o livro e os livros. Então, o livro é o livro da vida, é um artigo definido, é o livro da vida. Os livros são os livros onde está composto todas as obras daqueles que serviram ao Senhor. Então, nós temos como base textuais, segundo aos Coríntios capítulo 15, versículo 10, que vai falar desse momento. 1 aos Coríntios capítulo 3, versículo 11 ao 15, é um texto bastante importante, que é onde serão avaliadas as obras dos crentes. Ali ele fala sobre 6 tipos de obra, que é a obra de ouro, de prata, de bronze, então são as pedras preciosas, né? São as obras de feno, de madeira, de palha. Então, o ouro, a prata e as pedras preciosas, elas não serão deterioradas pelo fogo, mas a palha, o feno e a madeira, sim. Então, essas obras serão avaliadas pelo olhar do Senhor, né? O fogo ali é o olhar julgador do Senhor. Então, que tipos de obras, para quem nós fizemos essas obras, quais foram as motivações? Porque muitos fazem as coisas de Deus por motivações erradas. Então, o que é essas obras de ouro? São aquelas obras que elas não estão relacionadas em si ao ouro, ao poder do ouro, mas elas estão com as motivações corretas. Foram obras que foram feitas para a glória de Deus. Então, toda a base dessa avaliação, por que eu fiz isso? Para que eu fiz isso? Né? E a base para a recompensa é o testemunho. Lá em Mateus capítulo 5, 16, vai nos dizer isso. A nossa adoração, o momento de adoração ao Senhor, como nós adoramos ao Senhor. Você é alguém que tem adorado ao Senhor em todo o tempo, com a tua vida, com as tuas declarações, com o teu testemunho. A generosidade, sim, né? Até que ponto você é generoso com as pessoas que estão à tua volta. Tudo isso está sendo avaliado pelo Senhor. Então, nós teremos, sim, galardões. Existem vários galardões, que a própria Bíblia fala de galardões eternos, que é a coroa incorruptível, que é a coroa dos vencedores, a coroa da vida, que é a coroa dos mártires, está lá em Apocalipse 2:10, e coroa da glória, né? 1 Pedro 5, 2, 4 ao 4, que aqui entendemos que é a coroa daqueles que serviram ao Senhor, servindo a igreja como pastores, apacentadores da igreja. Coroa da justiça, a Bíblia diz que é para aqueles que amam o seu retorno, amam a vinda, aguardam a sua vinda. Coroa do regozijo, que é aqueles que ganham almas para o Senhor, né? Então, tudo isso será avaliado pelo Senhor. Então, esse tribunal é chamado Tribunal de Cristo. Ele não é condenatório e ele, então, será um julgamento para os crentes. O julgamento das nações. Nós acreditamos que as nações ou os povos gentios também serão julgados. E quando acontecerá isso? Na segunda vinda de Cristo, na segunda etapa da segunda vinda de Cristo. Onde acontecerá? No Vale de Josafá. Há um texto que eu gosto muito para estudar esse momento, que é o texto de Joel, capítulo 3, versículo 2, diz assim: congregarei todas as nações e as farei descer ao Vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Isso é muito sério, né? Então, as nações estarão ali para serem julgadas pela maneira com que essas nações trataram Israel no decorrer da história. Israel é o povo de Deus.
ele vai chamar Israel de meu povo, a minha herança, e muitos não gostam disso, até entre a igreja, mas Israel é a menina dos olhos de Deus e é assim que vai acontecer. Então Israel foi muito maltratado. Por mais que Israel merecesse todos esses julgamentos que aconteceram, essas situações que aconteceram, somente Deus poderia tratar Israel dessa maneira, somente Deus poderia ter punido Israel, mas as nações trataram muito mal Israel no decorrer da história. Então, no Vale de Josafá será visto isso, né? Os participantes serão os gentios, as nações ali representadas pelos seus exércitos. Então, a base desse julgamento será o tratamento dos irmãos de Cristo, Israel. Lembra lá em Mateus capítulo 25, quando Jesus disse, estive com fome e não me deste que comer, estive com sede e não me deste de beber. Esse texto muitas vezes ele é usado para a promoção da justiça, mas justiça promovida, fazer o bem às pessoas, também precisamos. Mas esse texto escatológico ele está referindo-se a Israel. Houve momentos em que Israel esteve nessa situação e as nações viraram as costas para Israel, principalmente no período do nazismo, da Segunda Guerra. Então, Deus vai levar em consideração como as nações trataram Israel, repartiram a sua terra. Veja como a Bíblia, Joel não tinha noção de que a terra de Israel seria repartida pelas nações, mas nós sabemos que isso tem acontecido no decorrer dos anos em troca de paz, né? Então, os salvos entram no reino, aqueles que forem aprovados entram no reino e os perdidos serão lançados no lago de fogo, como diz o texto lá em Mateus capítulo 25, do versículo 31 ao 46. O julgamento de Israel também, tempo acontecerá na segunda vinda de Cristo, na terra, no deserto dos povos, Ezequiel 20, 35, o juiz é Cristo. Participantes serão judeus vivos a tempo da segunda vinda de Cristo. A base será a aceitação do Messias, né? Então, o judeu, só por ser judeu, ele não está salvo, né? Ele é o povo de Deus, é o povo escolhido do Senhor, mas só por ele ser judeu, ele não está salvo. Judeu, ele não está salvo. Ele precisará reconhecer o Messias como seu Senhor e Salvador também. É isso que qualifica um homem para a salvação. Então Deus também tratará com a nação de Israel no período da tribulação de forma muito drástica. Deus levará a nação de Israel a se converter ao Senhor Jesus. Também acontecerá o julgamento dos anjos caídos, né? Provavelmente depois do milênio. Jesus Cristo e os crentes também farão esse julgamento, né? E a desobediência a Deus e ao seguirem Satanás em sua revolta. E esses anjos serão lançados no lago de fogo. Judas 6, 1 Coríntios 6, 3. Então, também acontecerá. O julgamento dos mortos não redimidos, né? Aqui nós acreditamos que é o julgamento do trono branco, onde Satanás também será julgado, juntamente com todos aqueles que não foram redimidos pelo Senhor, não aceitaram Jesus, viveram na desobediência, não aceitaram o sacrifício de Jesus. E isso acontecerá depois do milênio. Será o trono branco, perante o grande trono branco. Eu, particularmente, não acredito que esse trono branco fará parte de nenhum tipo de salvo, somente pessoas que serão condenadas, porque o próprio texto diz, ai daquele que estiver de pé diante do trono branco, quer dizer, esse ai, ele é de condenação. Então, todos os não salvos, desde o princípio da humanidade, serão julgados nesse momento. Jesus será o grande juiz nesse momento. A base, o que faz serem julgados é a rejeição da salvação em Cristo Jesus, e eles serão lançados no lago de fogo, porque o nome deles não foram encontrados no livro da vida. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. Então, esse julgamento do trono branco será um julgamento condenatório. Ele não será um julgamento onde haverá salvação. No meu entendimento, esse julgamento
onde Satanás será lançado no lago de fogo, porque Satanás foi preso por 1000 anos, foi solto, saiu a enganar as nações e agora ele será julgado e lançado eternamente no lago de fogo. Então essas daqui são um resumo dos julgamentos da igreja, o tribunal de Cristo, julgamento das nações, julgamento de Israel, dos anjos caídos e o julgamento do trono branco, aonde acontecerá o julgamento de Satanás e de todos os que não aceitaram o sacrifício de Jesus. As ressurreições. A palavra de Deus vai dizer, no texto lá de Apocalipse capítulo 20, que bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição. Então, sempre é importante, quando Deus enfatiza algo, é porque, se ele fala primeira ressurreição, significa que haverá mais de uma ressurreição. Ele está assinalando, bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição. Então, ressurreição é o ressurgir do corpo físico. Nós, cristãos, acreditamos na ressurreição, né? Que um dia, tanto para a salvação como para a condenação, nós seremos ressuscitados, e em corpo físico seremos, ou viveremos na presença do Senhor ou fora da presença do Senhor, ressurretos. Essa é a doutrina do cristianismo. Nós não cremos em outro pensamento, nós cremos na ressurreição. E a ressurreição é a ressurreição do corpo físico. Então, a primeira ressurreição, chamada ressurreição dos justos, ou ressurreição da vida, tem vários termos que são usados aí, inclui todos os redimidos de todas as eras. Então, inclui os mortos em Cristo, que serão ressuscitados no momento do arrebatamento. Lá em Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, vai dizer que haverá uma ressurreição que precede o arrebatamento, em toda a época da igreja, Esse momento vai ser tremendo. Inclui os salvos que foram salvos baseado na justiça de Cristo, do Antigo Testamento. Eles esperaram Cristo, serão salvos, serão ressurretos na primeira ressurreição também. Nós vamos falar daqui a pouco quando acontecerá isso. Os mortos da tribulação, nós sabemos que durante a tribulação muitos, por rejeitarem o governo do anticristo, serão mortos e serão também ressuscitados. Esses também fazem parte da primeira ressurreição. E os mortos no milênio. Então, todos esses que são salvos, fazem parte da primeira ressurreição. Os crentes em todo o tempo da igreja, os mortos do Antigo Testamento, os que morreram na tribulação e os que morreram no milênio. Esses são os que farão parte da primeira ressurreição. Da segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios, ou a ressurreição da morte, do julgamento eterno, serão os não salvos de todas as épocas. Todos os não salvos serão ressuscitados depois do milênio para comparecerem perante o julgamento do trono branco, que nós acabamos de falar, para serem julgados. Essa ressurreição é uma ressurreição para condenação. Todos serão ressuscitados para serem condenados eternamente. Então, a sequência das ressurreições, primeira ressurreição, nós sabemos que Jesus é a primícia dos que dormem. Muitas pessoas perguntam, mas por que Jesus é a primícia se antes de Jesus já havia ressuscitado pessoas? Não, Jesus, o plano de salvação, de ressurreição, é antes da fundação do mundo. Então, Jesus, ele foi aquele que primeiro ressuscitou no plano de Deus eterno. Então, a ressurreição também dos redimidos, nós falamos que acontecerá no momento do arrebatamento, acontecerá a ressurreição dos salvos em Cristo, a ressurreição dos crentes do Antigo Testamento, na segunda vinda de Cristo, na segunda etapa. Nós acreditamos que após a tribulação acontecerá essa ressurreição, e a ressurreição dos martirizados, que também acontecerá
depois da tribulação, todos aqueles que morreram no período da tribulação por não aceitarem o domínio da besta. E a ressurreição dos crentes do milênio, haverá morte, né, no milênio, a morte não foi erradicada ainda nesse período, né, e acontecerá no final do milênio. Qual a distinção entre a primeira e a segunda ressurreição? A primeira ressurreição é a dos salvos, a segunda ressurreição é a dos perdidos. A primeira ressurreição é dos justos, a segunda ressurreição é dos ímpios. A primeira ressurreição é para a vida eterna e a segunda ressurreição é para a condenação eterna. Então, as ressurreições acontecerão dentro dessa linha. Primeira ressurreição, os salvos em Cristo durante toda a era da igreja, os salvos do Antigo Testamento, os salvos da grande tribulação, que morreram por não aceitarem o domínio da besta, os salvos do milênio. Todos esses serão parte da primeira ressurreição. Os crentes ressuscitam no momento do arrebatamento, no final da tribulação terá a ressurreição dos santos do Antigo Testamento e dos mortos que foram martirizados na grande tribulação. No final do milênio, os que morreram em Cristo depois do milênio. E a segunda ressurreição acontecerá no trono branco, no final do milênio, e é uma ressurreição para a condenação eterna que envolverá todos os homens de todas as eras, de todos os tempos, para este momento. Queridos, que Deus possa ter abençoado a tua vida com essas ministrações. Sabemos que elas são bastante, muitas vezes, difíceis de compreender, de alinhar esses assuntos, mas esperamos que tenhamos aí aberto um pouco o teu entendimento e que leve você a pesquisar mais sobre esses assuntos, a estudarem mais, a desejarem mais sobre esses assuntos que são tão importantes para a construção da nossa vida espiritual. Porque tudo o que vivemos nesta terra estará sendo uma vida esperando as coisas da eternidade. Que o céu seja teu alvo, estar com Cristo seja o teu grande desejo. Que Deus te abençoe, que a bênção do Senhor seja sobre a tua preciosa vida, que a graça do Deus Todo-Poderoso seja derramada sobre a sua história, a sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Gostaram do vídeo? Se sim, clique em gostei e se vocês tiverem alguma pergunta, deixe aqui nos comentários com a hashtag Pergunte ao Pastor, que nós iremos fazer um vídeo só respondendo as perguntas de vocês.